Então, gente, resolvi gravar um vídeo, né, com questões relacionadas a concurso, tá? No caso aqui do exame para sargentos da aeronáutica, para o controle de tráfego aéreo. No caso aqui, para o curso ser iniciado no primeiro semestre do ano de 2025. É um concurso que vai ser aberto agora em 2023. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou resolver uma prova antiga de 2011, somente questões relacionadas a exatas, tá? Ou seja, matemática, física, enfim. E como é que eu vou fazer isso? Antes da questão ser apresentada, eu vou no edital, no conteúdo programático, tá? Por exemplo, vou no conteúdo programático aqui, vou na parte de matemática ou de física, tá? E vou marcar exatamente o conteúdo que se refere àquela determinada questão que eu vou resolver em seguida. E em seguida eu resolvo aquela questão, tá? Antes de resolver a questão, vou dizer exatamente o que eu vou precisar, né? Os conhecimentos necessários que eu vou precisar para resolver aquela questão. E com isso eu vou resolvendo todas as questões dessa prova. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou dividir, por exemplo, uns 2 ou 3 vídeos de matemática, tá? Essa vai ser a primeira parte. Vai da questão 51 até a 61. E, enfim, vou dividir para não ficar tão grande. E vou separando na descrição do vídeo cada questão, para que as pessoas não sejam obrigadas a ver o vídeo desde o início para chegar até aquela questão. Se quiser pular, eu quero ver como é que é a questão 57. É só clicar ali e você vai ver do que se trata. Tá? E com isso espero ajudar vocês a conseguir essa vaga nesse concurso. Bora para o vídeo então. Bom, vamos começar a resolução da prova de 2011 para sargento da aeronáutica, controle de tráfego aéreo. Tá? Esse aqui é o programa e já na primeira questão é uma questão de geometria espacial, tá? E nós vamos resolver questões aqui relacionadas a áreas. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Áreas. Que no caso aqui vai ser a área de um triângulo. Tá? E é isso. Vamos então para a questão. E vamos começar resolvendo a primeira questão da prova de matemática para sargento da aeronáutica de 2011, questão número 51. Bom, antes de começar a resolver essa questão, eu vou mostrar quais são os conhecimentos que a gente vai precisar para resolver essa questão. Primeiro conhecimento é o tipo de triângulo. Tá? O que é um triângulo isósceles? Isósceles é aquele triângulo em que 2 lados são iguais e um terceiro é diferente. Esse é um triângulo isósceles. Temos o triângulo equilátero. Equilátero, os 3 lados são iguais. Aqui é um triângulo equilátero. E temos o triângulo retângulo, em que 2 lados fazem um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares. Tá? No triângulo retângulo, o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus, ele tem um nome que se chama hipotenusa, e os outros 2 lados são chamados de catetos. Tá?
Esse aqui é um triângulo retângulo. O que mais que nós vamos precisar? Vamos precisar saber a fórmula da área. Área é igual a base vezes altura sobre 2, a área do triângulo, tá, gente? Vamos precisar também saber o teorema de Pitágoras, que é relacionado aos triângulos retângulos, que ele diz que o lado da hipotenusa, né, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados, que são chamados de catetos, ao quadrado, tá? Esse aqui é o teorema de Pitágoras. Então, esses são os dados para a gente começar a resolver essa questão. Bom, falando agora sobre a questão, na figura BC e CE são segmentos colineares de 4 centímetros cada um. Se os triângulos ABC e DCE são equiláteros, a área do triângulo BDE ou seja, ele diz o seguinte, ele diz que os triângulos ABC, ou seja, esse triângulo aqui, ó, peraí, ABC, e o triângulo DCE são equiláteros. Conforme eu mostrei anteriormente, equilátero significa que os lados deles são todos iguais. Tá? Ou seja, o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado AC, e o lado CE é igual ao lado DC e DE. Tá? Ele diz também que a figura BC e CE são segmentos colineares, ou seja, estão na mesma linha, de 4 centímetros cada um, ou seja, tem 4 centímetros aqui e aqui também tem 4 centímetros. Ora, se eles são triângulos equiláteros, tem todos os lados iguais, então aqui tem 4 também, aqui tem 4, e aqui tem 4, e aqui tem 4. Aí ele se refere ao triângulo, eu vou dar uma apagada aqui, para a figura não ficar sobrecarregada. Ele se refere a um triângulo, ele quer saber a área do triângulo BDE. BDE é esse triângulo aqui. BDE, ou seja, é esse triângulo aqui, e a gente sabe que a fórmula para achar a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu vou retirar aqui esse triângulo, que ele está querendo saber a área, para cá, para a gente ter uma ideia, tá? Deixa eu apagar aqui algumas coisas aqui, umas informações aqui que estão erradas, tá? A base a gente tem, que é 4 mais 4, 8. Ou seja, a base dele vale 8. Agora, a altura, ela se encontra aqui, ó. A gente precisa descobrir quanto é que vale essa altura. Ou seja, a altura, ela está aqui, tá? Repare que essa altura aqui, essa linha que representa a altura, ela divide esse segmento em duas partes. Ou seja, se aqui tem 4 centímetros, aqui vai ter 2
e aqui vai ter 2. Tá? Ela divide no meio. E o que nós temos aqui nesse triângulo, que eu vou marcar aqui agora? Nós temos um triângulo retângulo, né? Olha os 90 graus aqui. Com isso, e repare, isso aqui é um triângulo equilátero, então esse lado aqui, que seria a hipotenusa, vale 4. Tá? Então, a gente pode aplicar, para podermos achar essa altura H, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Em que diz que a hipotenusa, que no caso aqui é esse lado DC, que vale 4, aí vai ficar 4 ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, é igual a 2 elevado ao quadrado, tá? Mais h, que a gente está querendo saber, ao quadrado. Com isso, a gente tira aqui h ao quadrado é igual a 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 16 menos 4. H ao quadrado é igual a 12. E H vai ser igual a raiz de 12. Repare que raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, né? Afinal de contas, 4 vezes 3 vai dar 12. O 4 eu posso tirar da raiz, já que raiz de 4 é 2. Então fica 2 vezes raiz de 3. Com isso achamos o H. Agora a gente pode calcular, então o H é igual a 2 raiz de 3. Então, calculando a área, vai ficar base, que é 8, vezes H, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Posso cortar o 2 com 2 aqui. Então, a área desse triângulo vai ser 8 raiz de 3. Que é a letra C de casa. Essa questão que nós vamos ver agora, ela é relacionada a princípio fundamental da contagem, tá? Isso é o que nós vamos ver agora, de álgebra 2. Vamos para a questão então. Vamos começar essa questão 52, tá? É uma questão que fala sobre o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Eu vou explicar isso com um exemplo, tá? Imagina que você tem uma lanchonete, vende uma promoção de um lanche, tá? E no lanche você tem 3 elementos, ou seja, você tem um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa, tá? Sanduíche, existem 3 tipos, tá? Uma sobremesa, existem 2 tipos. E para para bebida existem 2 tipos de bebidas, tá? Que você pode escolher. E no caso
no caso da sobremesa, existem 3 tipos de sobremesa. Então, quais são o número possíveis de lanches que eu posso ter, incluindo um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa? É só multiplicar todas essas possibilidades. No caso, fica 3 vezes 2 vezes 3. Tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo que não tem nada a ver com a questão ainda. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Tá? Então eu posso formar 18 tipos de lanche com esse exemplo aqui. Vamos agora à questão. Tá? O número de anagramas da palavra soleira que começa com vogal, repare isso que ele pede, começa com vogal. Ou seja, anagramas é quantas palavras eu posso formar com essas letras aqui da palavra soleira. Então a palavra soleira, ela tem 7 letras. Então vamos ter 7 opções aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Na primeira opção, ou seja, a primeira letra aqui, eu tenho que utilizar uma das vogais. Quantas vogais a palavra soleira tem? Ela tem 1, tá? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem 4 opções. Então aqui nós temos 4 opções. Tá? Na primeira letra aqui. Tá? Depois, não existe mais essa exigência de ser uma vogal, tá? Então pode ser qualquer das letras. Só que repare, eu já coloquei uma primeira letra aqui. Eu não vou repetir a outra letra da palavra soleira. Então agora, em vez de 7 opções, eu tenho 6 opções aqui. Tá? Então eu tenho 6 opções. Na quinta, aqui nessa outra opção aqui, eu já usei 2 letras, então eu vou ter apenas 5 opções. Como eu já usei 3, agora eu vou ter 4 opções e por aí vai. Aqui 3 opções, aqui 2 opções e aqui 1 opção. Então o número de anagramas é só eu multiplicar todas essas opções que nós temos aqui. Então, 4 vezes 6, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 12. 120. 120 vezes 4. 4 vezes 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 480 vezes 3. 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 4, 12, 13, 14. 1440 vezes 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Multiplicando isso aqui por 1, esse aqui vai ser o último, né? Porque multiplicando por 1 vai dar ele mesmo. Então, 2880, que é letra D de dado. Tá? Então, assim a gente resolve essa questão aqui de estatística. E vamos para mais uma questão da prova de 2011. Essa questão envolve geometria espacial e mais precisamente a figura de cone. Deixa eu acertar aqui, tá? Então vamos falar sobre cone e o cálculo do volume de um cone. Ok? Vamos para a questão então. Chegamos
na questão número 53, tá? E para essa questão, a gente precisa conhecer o seguinte, conhecer algumas figuras de geometria espacial e como se calcula o volume, tá? O volume, na maioria das figuras, ele é dado pelo seguinte: volume igual a área da base, tá? No caso do prisma, é essa área da base aqui, tá? Que é esse pentágono, vezes a altura. Altura aqui, ó, H. No caso do cilindro, mesma coisa, tá? É a área da base, no caso é um círculo, tá? Aqui. A área de um círculo é πr ao quadrado vezes a altura. Agora, para figuras geométricas que convergem para um ponto, tipo uma pirâmide e um cone, que é o caso aqui da questão, vai ser a mesma coisa, área da base, tá? Aqui no caso dessa pirâmide quadrada aqui, é a área de um quadrado, ou seja, L quadrado, vezes a altura da pirâmide, tá? A altura é a distância da base até o topo dela. Só que dividido por 3. Isso para essas figuras que convergem para um ponto como a pirâmide e que igual a um cone equilátero. Quer dizer, um cone qualquer, tá? O volume da base é igual à área da base, tá? Que no caso de um cone é um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Tá? Vamos agora à questão. O raio da base de um cone equilátero mede 2 raiz de 3. O volume desse cone em centímetros cúbicos é... O que é um cone equilátero? Um cone a gente sabe o que é, né? Que é feito aquele chapéuzinho, tá? Em que a base é um círculo e ele converge, tá? Para um ponto aqui que é a altura dele. Equilátero é quando o diâmetro dele, né, o diâmetro é 2 vezes o raio, ele é igual a essa distância aqui que a gente chama de G, de geratriz, tá? Ou seja, esse G é igual a 2 R's. Igual como a gente está colocando, igual como está nessa outra figura aqui, tá? 2 R's, 2 R's, 2 R's. Esse é um cone equilátero. Então ele diz, o raio da base de um cone equilátero mede 2 raiz de 3 centímetros. O volume desse cone em centímetros cúbicos é... Beleza, a gente tem o raio, tá? Então, se a gente tem o raio, a gente tem a área da base. Por quê? Porque a área da base é um círculo. E um círculo é πr ao quadrado. E R, ele vale o quê? Ele vale 2 raiz de 3. Tá? Então, R igual a 2 raiz de 3. Então, a área da base vai ser igual a π vezes R ao quadrado. Ou seja, 2 raiz de 3 ao quadrado. A área da base é igual, fazendo 2 raiz de 3 ao quadrado, nós vamos ter π vezes 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, π vezes 4 vezes 3. Isso vai dar o quê? 4 vezes 3, 12. 12 π. Tá? Então, a área da base vale 12 π. O problema agora é essa
altura H aqui, que a gente não sabe quanto é que vale, tá? Mas repare bem, a gente já viu o teorema de Pitágoras, tá? Repare que isso aqui forma um triângulo retângulo. Deixa eu botar de outra cor aqui. Para visualizar melhor, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, tá? A gente tem que achar quem é esse H aqui. Ora, a distância daqui para cá é R, tá? Não é 2 R's. 2 R's é isso tudo aqui. Então, se a gente aplicar Pitágoras, a gente acha quem é essa altura H. Então, o que nós temos? Esse 2R aqui é a hipotenusa, então vai ficar 2R's ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Dois R's ao quadrado, lembrando que R é 2 raiz de 3, então vamos substituir aqui. Vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado, né? Ou melhor, vai ficar 2 vezes, né? 2 raiz de 3 ao quadrado, que é 2R ao quadrado, igual a R ao quadrado, que é 2 raiz de 3 ao quadrado, mais H ao quadrado. Ora, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Então, nós vamos ter 16 vezes raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. É igual a 4 vezes 3, né? 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais H ao quadrado. 16 vezes 3. 16 vezes 3 vai dar 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48. Então, nós vamos ter 48 é igual a 12 mais H ao quadrado. H ao quadrado é igual a 48 menos 12. 48 menos 12 vai dar 36. Então, H ao quadrado é igual a 36. H vai ser igual a raiz de 36. E raiz de 36 a gente sabe que ele vale 6. Então, a gente achou aqui o valor da altura H. Então, agora, a gente pode calcular o volume desse cone equilátero. O volume do cone equilátero é igual à área da base vezes a altura sobre 3. A área da base a gente já calculou aqui, é 12π. 12π vezes a altura, que é 6, dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Fica 4 vezes 6, vai dar 24π. Então, o volume desse cone é 24
π. Vamos ver qual é a letra C de casa, tá? Então 53, C de casa, 24 π. Essa questão que nós vamos ver agora, ela envolve equações do segundo grau, ou seja, equações quadráticas. Envolve a equação de círculo também. Vamos à questão então. Então, chegamos à questão 54. O que a gente precisa saber nessa questão 54? Precisamos saber a equação de uma parábola, ou seja, uma equação de segundo grau, e como se acha as raízes dela, tá? Uma equação de segundo grau é uma equação do tipo y igual a ax2 mais bx mais c. E para resolver achar as raízes é achar os valores em que o x sendo substituído vai dar y igual a 0. Isso vai ser em 2 pontos, tá? Ou seja, vão ter 2 respostas. A gente resolve isso pelo método de Bhaskara, tá? A gente tem que calcular o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, tá? O b é aqui, o a está aqui, tá? E o c aqui. Achando o delta, a gente acha os valores de x em que o y zera. Ou seja, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quando for positivo, a gente vai achar um valor de x. Quando for negativo, a gente vai achar o outro valor de x, tá? No caso aqui, ele deu uma equação y igual a x ao quadrado. Isso significa o quê? Que o a dele é igual a 1, tá? Porque tem um multiplicando aqui. O b dele é igual a 0. 0 não tem nenhum x aqui, significa que 0 vezes x é 0. E o c também é igual a 0, tá? Então seria mais ou menos isso. E o que a gente tem que saber também é a equação da circunferência. A equação da circunferência, se a gente tem uma circunferência de centro, o centro da circunferência está num ponto AB, né, em que x é igual a e y igual a b, e o raio dele for um raio R, a equação vai ficar do tipo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. No caso aqui do problema, ele diz que o raio é raiz de 2 e que o centro é 0, 0. Ora, se o centro é 0, 0, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que no caso aqui, ele vale raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Bom, nós temos aqui o gráfico, então vai ficar assim. A parábola é essa daqui, que é y igual a x ao quadrado. E o círculo é esse daqui, tá? A circunferência, melhor dizendo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Ele quer saber quais são esses pontos que interceptam aqui a parábola com a circunferência, ou seja, esse ponto aqui, tá? E esse outro aqui. Repare que eles vão ter 2 valores de x, tá? Mas vão ter um valor de y aqui.
Então, como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer é igualar as duas equações, tá? Já que eles se interceptam. Então, o valor de x de x e de y vai satisfazer a parábola e vai satisfazer a circunferência também. Então, o que nós vamos ter aqui? Ora, nós temos aqui a circunferência e temos a parábola aqui, tá? Repare que o y é igual a x ao quadrado, tá? Então eu posso dizer que eu posso substituir esse x ao quadrado aqui por y. Então fica y mais y ao quadrado é igual a 2. Então, resolvendo, achando esse valor do y, a gente resolve o problema, tá? Repare que isso aqui é uma equação de segundo grau, a gente vai usar aquele método de Bhaskara, tá? Então, nós vamos ter y ao quadrado mais y menos 2, jogo 2 para o lado de cá, igual a 0. Vamos achar as raízes disso aqui. Primeiro vamos achar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b dele é 1, tá? Deixa eu botar aqui. B é igual a 1, C é igual a menos 2 e o A é igual a 1. Então fica B ao quadrado, fica 1, mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não. Fica menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Tá? O delta fica 1 mais 8, que é igual a 9. Então, para achar os valores de y, vai ser menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2a, que vai ser 2. 2 vezes 1, 2. Ora, raiz de 9 é 3. Então fica menos 1 mais 3, mais ou menos 3, dividido por 2. E aí vamos achar os valores de y. y1 vai ser menos 1 com mais 3, vai ser 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E o outro valor de y vai ser menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Repare que eu só vou poder usar um desses dois valores aqui. Por quê? Pelo seguinte, eu vou pegar aqui a equação da parábola, y igual a x ao quadrado. Se y igual a x ao quadrado, o x ele vai ser igual a quê? A raiz de mais ou menos y. Repare que pelo desenho aqui a gente vai ter dois valores de y, dois valores de x e apenas um valor de y, tá? Eu não posso usar o menos 2, porque não existe raiz de menos 2, vai dar um número imaginário, um número complexo. Então, só posso usar esse valor aqui, 1. Então, os pontos vai ser x, se eu botar aqui positivo, x é igual a raiz de 1 e x vai ser igual a raiz de menos raiz de 1, tá? Ora, então os pontos vai ser
menos 1, tá? Pegando aqui o menor valor. E y vai ser um valor só, 1. E o outro ponto vai ser 1, tá? Esse positivo aqui. E 1. Menos 1 e 1, e 1 e 1. Esses são os pontos, tá? Isso aqui vai dar letra B de bola, tá? Então, esse é o valor. Então, essa é a resolução, ok? 54, letra B de bola, menos 1 e 1, e 1 e 1. A próxima questão a seguir é sobre trigonometria. E essa questão ela envolve o ciclo trigonométrico e envolve também funções trigonométricas, né? Relações, identidades trigonométricas, fórmulas de adição, né? Envolve tudo isso aqui. Vamos para a questão, então. Chegamos na questão 55, que é uma questão que envolve trigonometria. O que a gente precisa saber nessa questão? Precisamos conhecer o ciclo trigonométrico, tá? Que é essa circunferência que eu estou mostrando aqui. E esses são os quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esse é um círculo, o círculo trigonométrico é um círculo, uma circunferência de raio 1, tá? Em que se nós temos aqui um ângulo qualquer, a projeção desse raio que está no ângulo θ aqui, essa projeção aqui no eixo X, ele é o cosseno, e a projeção no eixo Y é o seno, tá? Então, isso é um dado que a gente tem que saber. Então, quando ele diz qual é o quadrante que esse ângulo se encontra, isso já é algo de muita importância para a gente. O que mais que a gente precisa saber aqui? Precisamos saber os senos e os cossenos de três ângulos importantes, 30, 45 e 60. Tá? O seno do ângulo de 30 é 1/2, de 45 é raiz de 2 sobre 2 e 60 é raiz de 3 sobre 2. Uma forma fácil de decorar isso é o seguinte: bota em ordem crescente 30, 45, 60. E depois bota no seno, bota 1, 2 e 3. E todos eles divididos por 2. Tá? E tira a raiz de todos os numeradores. Raiz de 1 é 1 mesmo. Aí fica raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno é só você inverter. Né? Em vez de ficar 1, 2, 3, fica 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. Tá? Uma outra informação que a gente precisa saber são as relações trigonométricas. Por exemplo, um seno, que é a soma de dois ângulos, é a mesma coisa que seno de A cosseno B mais seno B cosseno A, tá? Esses são os dados que a gente precisa saber para resolver essa questão. Então vamos lá, se A e B são arcos do segundo quadrante ele se encontra aqui, tá?
tais que seno de A, raiz de 2 sobre 2, cosseno de B, menos 1/2. Arco são ângulos, tá? Então nós temos aqui o seno de A, tá? A. E temos aqui o cosseno de B, tá? Repare que tanto o seno, nós temos aqui o ângulo A e o ângulo B, tanto o seno de A quanto o seno de B, eles são positivos, porque eles batem aqui nesse eixo dos y aqui para cima. Já o cosseno de ambos vão ser negativos. Então ele diz que seno de A é raiz de 2 sobre 2. Ora, raiz de 2 sobre 2, esse ângulo aqui, a gente já pode ver que se refere a 45 graus, tá? Mas ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o seno dele é raiz de 2 sobre 2, então vamos botar aqui, seno de A é igual a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de A vai ser o quê? Vai ser menos raiz de 2 sobre 2, porque a projeção dele é aqui no eixo do x e ele está negativo, tá? Então ele está negativo aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Agora, seno de B, tá? A gente só tem o cosseno de B aqui. Só que ele diz que o cosseno de B, deixa eu colocar aqui, cosseno de B igual a menos meio. Ora, cosseno de B menos meio, o cosseno que dá meio é 60. Então esse ângulo aqui B, ele é de 60 graus, tá? Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter, já que o seno, o cosseno dele é menos meio, o seno dele vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2. E vai ser positivo, tá? Porque os senos aqui no segundo quadrante eles são todos positivos e os cossenos são negativos. Então, seno de B é igual a raiz de 3 sobre 2. Ora, ele pede o quê? Ele pede o seno de A mais B. Ou seja, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Agora a gente possui todos os dados, é só a gente substituir. Então a gente bota seno de A mais B é igual seno de A. Seno de A é raiz de 2 sobre 2. Fica raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de B, que é menos 1/2. Então, vezes menos 1/2. Mais seno B, cosseno A. Mais seno B, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno A, que é menos raiz de 2 sobre 2. Multiplicando isso aqui, o que nós vamos ter? Vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos raiz de 2 vezes raiz de 3. Aliás, aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 4, tá? Que multiplica 2 vezes 2 aqui, no denominador. Vai ficar menos raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 4.
Ora, a gente pode colocar o menos raiz de 2 em evidência. Então vai ficar 1 menos raiz de 3, ou melhor, 1 não, ou menos não, vai ficar mais raiz de 3 sobre 4. Menos raiz de 2 que multiplica 1 mais raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é letra B de bola, tá? Talvez essa parte aqui não tenha ficado, o gráfico ficou muito pequenininho, né? Isso aqui seria mais ou menos isso aqui assim, ó. Deixa eu redesenhar aqui. Se eu tenho um ângulo, ele está aqui no segundo quadrante, tá? Por exemplo, o A. Repare que o seno dele sempre vai ser positivo. O seno é essa projeção aqui no eixo do Y. E o cosseno vai ser sempre negativo aqui, tá? Aí vai ser esses números aqui da tabela que eu coloquei. Faço a mesma coisa com o B e aí eu vou achando cada um deles, tá? Deixa eu colocar aqui certo. B de bola. Então, 55, B de bola. Vamos continuar resolvendo aqui as questões dessa prova. A próxima questão, que é a 56, é uma questão que pede conhecimentos de progressões aritméticas, a chamada PA. Vamos então para a questão. E chegamos à questão 56. A questão 56, o que nós precisamos saber? Nós vamos precisar saber sobre progressão aritmética, a chamada PA. O que é uma progressão aritmética? Ela é uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e seu antecessor resulta sempre no mesmo valor. Esse mesmo valor é chamado de razão, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma sequência que eu vou colocar como exemplo aqui: 2, 4, 6, 8, tá? Em que o primeiro termo, que a gente chama de A1, tá? Aqui o segundo é o A2, A3 e por aí vai. O último termo, tá? No caso aqui tem 4 termos, seria o AN, em que N é igual a 4, já que são 4 termos. E a razão? A razão é 2. Por que é 2? Porque 4 menos 2 é 2. Ou seja, ele está andando sempre de 2 em 2. Ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, os números vão sempre sendo somados por um mesmo número que é chamado de razão, tá? Que a gente chama de R, que no caso aqui é igual a 2. Bom, vamos ao problema em questão. Então, os números que expressam as medidas em centímetro ou em centímetro quadrado, lembrando que centímetro é uma unidade de comprimento, centímetro quadrado já é uma unidade de área, do lado da superfície e do perímetro de um quadrado, dados essa ordem, formam uma PA. O lado desse quadrado em centímetros mede, então já desenhei um quadrado aqui. Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais, então todos os lados aqui valem x. Aí ele diz que forma uma PA, o primeiro termo da PA aqui é o valor do lado, ou seja, x, da superfície, depois o próximo valor é da superfície. Superfície seria o quê? A área, tá?
A área de um quadrado é um lado vezes o outro, ou seja, x vezes x, vai ser x ao quadrado, tá? Então, o próximo termo é um x ao quadrado. E o terceiro termo é o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados que compõem o quadrado. Ora, cada lado vale x. E como são 4 lados, então o perímetro, que eu vou chamar de P, vale 4x. Tá? É a soma da distância, né, que você leva para percorrer todo o quadrado. Se fosse um círculo, seria outro valor, tá? Seria 2πr, que é o valor de um arco de uma circunferência. Então aqui fica o terceiro termo, fica 4x. Então isso forma uma PA. Ele quer que a gente ache o x. Ora, se forma uma PA, o que a gente pode saber? O que eu acabei de falar aqui? Por exemplo, no exemplo anterior, eu botei 2, 4, 6. Né? Se eu diminuir o segundo termo do primeiro, eu acho a razão. Do terceiro do segundo é o mesmo valor. Então, eu vou chamar de R essa razão. Então, x ao quadrado menos x é igual a R. E esse terceiro termo aqui, 4x menos x ao quadrado, vai ser também R. Tá? Isso para eles formarem uma PA. Ou seja, todos os dois aqui valem R. Eu posso igualar as duas equações. Né? Eu posso dizer que x ao quadrado menos x é igual a 4x menos x ao quadrado. E aí eu posso resolver essa equação aqui, tá, do segundo grau, e posso calcular o valor de x. Ora, jogando x para o lado de cá, a gente vai ter 2x ao quadrado. Aqui vai ficar menos x com menos 4x, vai ficar menos 5x, igual a zero. Repare o seguinte, eu posso colocar, aqui tem x ao quadrado, aqui tem x, eu posso colocar o x em evidência. E aí vai ficar 2x menos 5 igual a zero. Ora, eu posso dividir 0 por x. 2x menos 5 igual a 0 dividido por x, que vai dar 0. Então, 2x menos 5 igual a 0, que era uma equação de segundo grau, virou uma equação simples. Tá? E aí fica 2x menos 5 igual a 0. 2x vai ser igual a 5. E x vai ser igual a 5 meios. Então, o lado desse quadrado, x, que é o que ele pede, é 5 meios, que é letra A. 56, então, letra A, 5 meios. Bom, gente, vamos agora para a questão 57, que é uma questão que vai falar sobre polinômios. Mais precisamente, multiplicidade de uma raiz. Tá? Vamos para a questão, então. Bom, gente, vamos começar a resolver aqui a questão 57. E o que a gente precisa saber nessa questão 57? Precisamos saber sobre polinômios, tá?
E como é que é um polinômio decomposto, ele fatorado? Ele só pode ser fatorado em relação às suas raízes. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, vamos colocar x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Isso aqui é um polinômio de grau 2. Vamos imaginar que eu quero fatorar ele. E eu sei que as raízes dele é 2 e 3. O que são raízes? São números que, se eu substituir o x aqui, ele zera essa equação, tá? Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 10 menos 6, com mais 6, 0. Então, se eu botar 2 aqui, ele zera. Se eu botar 3, também vai zerar. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, menos 15. 9 menos 15 vai dar menos 6, com mais 6, 0. Tá? Então, as raízes são essas duas. Se o polinômio é de grau 2, eu posso ter até duas raízes reais. Se ele é de grau 3, eu posso ter até 3 raízes reais e por aí vai. Tá? Então, se eu quero fatorar, eu posso pegar essa, e eu sei quais são as raízes, eu posso pegar essa equação e escrever dessa forma aqui, ó. X menos 2 que multiplica x menos 3. Essa equação é a mesma dessa daqui, só que escrita de outra forma. Tá? Se a raiz fosse negativa, o sinal aqui ficaria positivo, seria x, por exemplo, se fosse x1 igual a menos 2, seria x mais 2, x mais 2 aqui, tá? Então é dessa forma que a gente fatora as equações. Então, multiplicidade, o que é multiplicidade de uma raiz? É quantas vezes aquela raiz aparece. Por exemplo, aqui no caso, a multiplicidade da raiz 2 é uma vez, ela só aparece uma vez. Multiplicidade da raiz 3 é uma vez também, tá? Agora, imagina que nós tenhamos uma equação do tipo x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Eu vou ter duas raízes, x1 igual a 1, e a outra vai ser 1 também. Nesse caso, a multiplicidade da raiz 1 é 2, porque ela aparece duas vezes. Tá? Ou seja, apenas o 1 aqui é que satisfaz, que acaba zerando essa equação. Tá? Lembrando que eu posso achar essas raízes pelo aquele método de Bhaskara, tá? E essa equação pode ser escrita da seguinte forma: x menos 1 que multiplica x menos 1. Tá? Ou a gente pode botar x menos 1 ao quadrado. Todas essas equações é a mesma equação que é essa daqui. Tá? Bom, vamos então resolver o problema aqui da questão. Tá? Deixa eu apagar aqui. Seja R a maior raiz da equação x que multiplica x mais 2 que multiplica x menos 1 ao cubo. Então, deixa eu reescrever aqui. X que multiplica x mais 2 que multiplica x menos 1 ao cubo. Ora, quais são as raízes disso aqui? Ele já está fatorado. Uma das raízes, por exemplo, aqui eu vou ter uma raiz, aqui outra e aqui outra. Repare que esse daqui está ao cubo, então eu posso reescrever da seguinte forma: x mais 2 que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 1 que multiplica x menos 1. Ou seja, ao cubo. Tá? Então, nós vamos ter quantas raízes? Vamos ter 1,
2, 3, 4, 5 raízes. Tá? A primeira raiz, que essa daqui, é 0. Isso aqui é a mesma coisa que escrever x menos 0. X menos 0 vai dar x, por isso que fica só x aqui. Então, a primeira raiz é 0. A segunda raiz, ó, x mais 2. Ou seja, a segunda raiz é menos 2. Tá? A terceira raiz, x menos 1. Ou seja, a terceira raiz é x igual a 1. Tá? A quarta raiz, x igual a 1. E a quinta raiz, x igual a 1. Aí ele pergunta aqui, seja R maior raiz da equação. Dessas raízes aqui, qual é a maior raiz? Ora, nós temos 0, que é maior do que menos 2, tá? E o 1, que é a maior raiz de todos. Então, a maior raiz é 1. Deixa eu escrever aqui. A maior raiz é igual a 1, certo? E se M é a multiplicidade de R, ou seja, R é a maior raiz. Então, é a multiplicidade dessa raiz 1. Quantas vezes a raiz 1 aparece? 1, 2, 3. Tá? Então, M, que é a multiplicidade dessa raiz, é igual a 3. Aí ele pergunta, então, R vezes M é igual? Ora, R vezes M vai ser R, que é a raiz 1, vezes a multiplicidade dela, que é 3. Isso aqui vai dar igual a 3. Tá? Então, essa aqui é a resposta de dado 3. E vamos agora para a questão número 58, cujo tema vai ser geometria plana, tá? E vamos falar sobre polígonos regulares. E, mais precisamente, bissetriz. Vamos para a questão, então. E chegamos na questão 58. E para resolver essa questão, o que nós precisamos saber? É uma questão que trata sobre polígono. O que é um polígono? Polígonos são segmentos de reta que formam uma figura fechada. Tá? E polígono regular. Polígono regular é quando os lados de um polígono, né, ou seja, esses segmentos de reta, são todos iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos são iguais. O somatório dos ângulos de um polígono, ele é dado pela seguinte expressão: SN igual a N menos 2 vezes 180, em que esse N é o número de lados do polígono. Por exemplo, se for um pentágono, tem 5 lados, ou seja, N é igual a 5. Se for um quadrado, tem 4 lados, N é igual a 4. E se for um triângulo, N é igual a 3. E por aí vai. Repare que se for um triângulo, fica 3 menos 2, 1, ou seja, o somatório dos ângulos de um triângulo dá 180, isso é largamente conhecido. Né? Uma outra questão é, se um polígono ele é regular, todos os ângulos são iguais. Então a gente pode pegar, se a gente quiser saber o ângulo, cada ângulo interno desse polígono, a gente pode simplesmente pegar o somatório de todos esses ângulos e dividir pelo número de lados que ele tem. Tá? Isso vai dar cada ângulo que ele vai possuir. Bom, vamos para a questão então. Se MNOPQR é um hexágono regular inscrito,
na circunferência, então A mais B menos C é igual A mais B menos C são esses ângulos que vocês estão vendo aqui na figura. Tá? O que a gente pode... Antes vamos saber, já que ele é um hexágono, vamos saber, e ele é um hexágono regular, vamos saber quais ângulos, qual o valor do ângulo, né, cada lado, cada vértice interno vai ter. Primeira coisa, já que ele é 6, então n é igual a 6. Então vai ficar 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. 4 vezes 180 vai dar 32. Vai dar 720, somatório de todos os ângulos. E cada ângulo vai ter o quê? 720 dividido por 6. 720 dividido por 6 vai dar quanto? 7 por 6, 1. 12 por 6, 2. Vai dar 120. Então, cada ângulo desses vai ter 120 graus, tá? Ou seja, se a gente pegar aqui o ângulo daqui, pegar esse vértice M aqui, o ângulo daqui até aqui, nós temos 120 graus, tá? Repare o seguinte, ele traçou uma reta de M a P. Essa reta, ela divide esse ângulo exatamente no meio, tá? Então a gente pode ver que esse ângulo B aqui, ele está dividido no meio, então aqui tem B, e do outro lado também tem B, tá? Ou seja, se o ângulo total é 120 e ele está dividido no meio, ou seja, tem uma bissetriz aí, né? Esse ângulo B, ele vale 60 graus, que é metade de 120, tá? Então a gente já sabe um desses ângulos aqui. O outro ângulo é esse C. Repare que o C, esse ângulo aqui, ó. Repare que se a gente prolongar ele até aqui, a gente vai ter exatamente o ângulo B, tá? Que é os 60 graus. Porque ele também está dividindo aqui pela metade. Mas tem essa reta aqui, PR, tá? Que ela divide esse ângulo aqui também no meio. Repare que ele está entre M, esse ponto R aqui está entre M e Q. Então ele está dividindo esse ângulo no meio, tá? Então nós temos C, ele vai ser metade do ângulo B, tá? Então a gente pode dizer que C é igual a B sobre 2. B a gente sabe que é 60, então C vai ser 30 graus. Então a gente já tem B, C, só falta A, tá? Agora repare o seguinte, repare que o A, esses ângulos A, B e C, eles estão dentro aqui de um triângulo, tá? O triângulo M, deixa eu escrever aqui com outra letra para ele não, para ficar fácil de visualizar. Tem aqui esse triângulo aqui, ó. E um triângulo, a gente sabe que o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180.
Se a gente já tem os valores de C e B, fica fácil achar quanto é que vale A, né? Então, A mais B, deixa eu mudar aqui de cor. Então, nós vamos ter A mais B mais C igual a 180. Se eu sei quem é B e C, fica fácil achar quem é A. A gente vai ter A mais B, que é 60, e C, que é 30. Isso aqui é igual a 180. Ora, 60 mais 30 é 90. Então fica A mais 90 igual a 180. Então A é igual a 180 menos 90, que vai ser 90 graus. Então esse ângulo A é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá? Agora a gente tem como calcular quem é A mais B menos C. É só substituir. A mais B menos C vai ser igual a que é 90, mais B, que é 60, menos C, que é 30. Tá? 60 menos 30 é 30. Então fica 90 mais 30. Então A mais B menos C, 90 mais 30 vai dar 120 graus. Essa é a resposta. 120 graus é letra B de bola. Então 58, B de bola, 120 graus. A próxima questão é sobre geometria analítica, tá? E o que nós vamos ver são equações da reta. No caso aqui, nós temos equação, vai ser uma equação reduzida, tá? E outra questão vai ser o ângulo entre duas retas. Esse vai ser o assunto da questão 59. Vamos à questão. Então chegamos na questão 59. E o que a gente precisa saber para resolver essa questão? A gente precisa saber a diferença entre... A gente precisa saber a equação de uma reta, a equação geral e a equação reduzida. Equação geral de uma reta, equação geral, ela é do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Já a equação reduzida é aquela em que a gente isola o valor do x. Y igual a mx mais n. A gente pode transformar tanto uma na outra. Por exemplo, a gente pode ter uma equação geral de uma reta do tipo 6x mais 4y mais 1, tá? Igual a zero. Isso aqui é uma equação geral. Eu quero transformá-la numa equação reduzida. A gente isola o y. Fica 4y é igual a 1 menos 6x. Ou melhor, é igual a menos 1
menos 6x. E aí, a gente pode colocar que y é igual a menos 1 sobre 4 menos 6x sobre 4. A gente corta aqui, 6 por 2 fica 3, 4 por 2 fica 2, menos 3 meios. Então, a equação reduzida ficaria menos 3 meios x menos 1 quarto. Tá? Então, eu posso transformar de reduzida para geral e de geral para reduzida. Tá? Então, sabemos o que é uma equação geral e uma equação reduzida. Uma outra questão é quando a gente tem duas retas. Tá? Imagina que nós temos uma reta e nós queremos saber a tangente do ângulo entre essas retas. Imagine que nós temos uma reta do tipo y1 é igual a ms x mais ns, tá? Vou chamar de ys, tá? Ou seja, isso aqui é uma reta S e nós temos uma reta R, que vai ser mr, tá? Mais nr, ou seja, os dois estão na forma reduzida. E eu quero saber a tangente. A tangente vai ser dada por ms menos mr, ou seja, esses valores aqui que a gente chama de coeficiente angular da reta, tá? Dividido por 1 mais ms mr. Isso tudo em módulo, tá? Ou seja, mesmo que dê negativo, ele tem que ficar positivo. Então, com isso a gente acha a equação da reta. Aqui eu coloquei o gráfico das duas retas, tá? Aqui ele pede, sejam as retas RS de equações y igual a 2x menos 3 e y igual a menos 3x mais 2. A tangente do ângulo agudo formado pelas retas RS é, tá? Repare que essa primeira aqui, R, é essa daqui, ó. Repare que ele toca no eixo X, ele toca no eixo Y em menos 3, ou seja, quando X for igual a 0, Y igual a menos 3. E quando Y for igual a 0, tá? Por exemplo, 0 igual a 2x menos 3. O x vai estar onde? Vai ser 2x é igual a 3, x é igual a 3 meios. Então, ele bate aqui, tá? 3 meios, quando o y for igual a 0. Então, é dessa forma que a gente desenha os gráficos das retas. Então, as duas retas formam um ângulo alfa aqui, tá? E ele pede para calcular qual é a tangente desse ângulo. É o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos pegar a reta S, que é 2x menos 3, e a reta R, que é menos 3x mais 2. Daqui a gente pode tirar que ms é igual a 2, tá? E mr é igual a menos 3. Então, a gente substitui aqui tangente de alfa
tá? Vai ser ms, que é 2, menos mr, que é menos 3, menos 3, dividido por 1 mais ms, que é 2, vezes menos 3. Tudo isso em módulo. Ora, isso aqui vai ficar 2 menos com menos vai dar mais, vai ficar 2 mais 3, 5. Esse daqui vai ficar 1 menos 6. 1 menos 6 é menos 5. Tá? Repare que dividir 5 por menos 5 daria menos 1, mas como é módulo, vai dar 1. Então, a tangente entre essas duas retas vai ser 1. Letra B de bola. Então, 59, B de bola. E chegamos agora na questão 60, que é uma questão de álgebra 1, que fala sobre uma equação polinomial, né, quadrática, e uma resolução de inequações. Inequações. Vamos à questão, então. E chegamos agora à questão 60. E o que é preciso para resolver essa questão? É preciso resolver uma inequação, tá? Resolver uma inequação mesmo que resolver uma equação, tá? Só que em vez de um sinal de igual, nós temos um sinal de uma desigualdade aqui. E resolver uma equação do segundo grau, ou seja, uma equação quadrática pelo método de Bhaskara, tá? Lembrando que o método de Bhaskara é você achar as raízes de uma equação quadrática, tipo y igual a ax2 mais bx mais c. Raízes, lembrando, são os valores que eu substituo x e que a função, o y aqui no caso, fica igual a zero, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tá? B é esse daqui, A é esse aqui e o C aqui. Encontrado o delta, a gente acha os valores de x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra raiz, né? Lembrando que numa equação do segundo grau a gente pode ter até no máximo duas raízes reais. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos ao problema. O número de valores inteiros de x para os quais se verifica a inequação x ao quadrado menor que 7x menos c, ou seja, ele quer saber os valores, né, de x que pode satisfazer essa desigualdade aqui. Então vamos pegar aqui a equação x ao quadrado menor que 7x menos c. Vamos trabalhá-la como se fosse uma equação comum. Então vamos pegar esses valores aqui e colocar para o outro lado do sinal da desigualdade, tá? E aí ele muda de sinal. Então fica x ao quadrado menos 7x mais 6 menor do que 0, tá? Vamos chamar
essa equação aqui de y. Então, y igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Então, nós temos que achar valores em que y seja menor do que zero. Lembrando que y é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Uma função quadrática é uma parábola, tá? Lembrando que parábolas, se nós temos uma função y igual a ax2 mais bx mais c, e o a ele é positivo, ou seja, maior do que zero, então a função vai ser do tipo assim, ó, em que esses pontos aqui são as raízes, ou seja, os valores em que o x é igual a zero. Se o a for menor do que zero, deixa eu reescrever aqui. Se o a for menor do que zero, ela vai ser uma parábola voltada para baixo, tá? Lembrando que aqui o local onde que ela encosta no eixo dos y é o C, tá? Aqui. E aqui são as raízes, tá? Voltando à equação, no caso, y igual a x2 menos 7x mais c, mais 6, aliás, a gente pode notar que o a é 1 aqui, tá? E ele é positivo, então é uma parábola para cima. Vamos achar as raízes dessa equação. Bom, primeira coisa, vamos achar o delta, né? Delta igual a b ao quadrado, b esse aqui, 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado é 49. Menos 4 vezes a, o a é 1, e o c é 6. Bom, 4 vezes 6, 24, vai ficar 49, menos 24, o delta vai ser igual a 25. Vamos achar o valor da primeira raiz. Vai ficar menos b, o b é menos 7, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 7, mais raiz de 25 dividido por 2a, que vai dar 2. Raiz de 25 é 5, então vai ficar 7 mais 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 12 dividido por 2, vai dar 6. Então, a primeira raiz é 6. A segunda raiz é menos b, ou seja, 7, menos raiz de delta, raiz de 25, dividido por 2a. Isso aqui vai ficar 7 menos 5 dividido por 2. 7 menos 5 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a segunda raiz é 1. Então, nós temos já as raízes. O gráfico dessa função vai ficar assim, ó. Repare que ele encosta no ponto 6, aqui no y, 6,
e pega os pontos 1 e 6. 1 aqui e 6. Aí, repare o seguinte, ele quer uma equação que satisfaça isso aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais c é menor do que 0. Deixa eu copiar aqui, tá? E y, né, isso, a gente chamou isso tudo aqui de y, no caso y menor do que 0. Ora, as regiões em que o y é menor do que 0 é entre 1 e 6, porque é a região que ele está abaixo desse eixo aqui, né, que é o ponto 0, ou seja, nessa região daqui entre 1 e 6 é que o y é menor do que 0. Aí ele pergunta o seguinte, ele pergunta um número de valores inteiros de x para os quais se verifica a inequação. Ora, valores inteiros são aqueles números que não são quebrados, ou seja, não pode ser 1,3 nem 1,2, tem que ser 1, entre 1 e 6. Repare que o detalhe também é menor do que 0, ou seja, não é menor ou igual. Se fosse menor ou igual, o 1 entrava e o 6 também, porque nesses valores ele ficaria igual a 0. Mas como tem que ser menor, então os valores inteiros entre 1 e 6 é 2, 3, 4 e 5. Esses são os valores inteiros, né? Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: o número de valores inteiros, ou seja, quantos valores inteiros, tá? Deixa eu escrever aqui esse 4 que está parecendo um 9. O número de valores inteiros é 1, 2, 3, 4. 4 valores inteiros, tá? Que a gente tem entre 1 e 6, e nesses valores inteiros aqui, o y é menor do que 0 e ele satisfaz essa inequação, tá? Então a resposta é D de dado 4 valores inteiros que satisfazem essa inequação aqui. Essa é a questão 60. E a próxima questão, nós vamos tratar de ângulos e vamos tratar também de triângulos, mais precisamente semelhança de triângulos. Vamos para a questão então. Bom, gente, chegamos na questão 61. E para a gente resolver essa questão, o que nós precisamos conhecer antes? Precisamos conhecer semelhança de triângulos. O que é semelhança de triângulos? Imagina que eu tenho dois triângulos em que eu tenho os ângulos iguais, tá? Nós temos aqui esse primeiro triângulo, nós temos os ângulos alfa, beta e gama, e no outro também nós temos alfa, beta e gama. Então a gente pode dizer que há uma semelhança entre esses triângulos, mesmo que os lados deles não tenham o mesmo tamanho, conforme a gente possa ver aqui na figura. Mas a gente pode estabelecer uma relação entre esses tamanhos, né? Esse lado AB dividido, esse lado AB aqui, que é do triângulo maior, dividido pelo lado A', B' do triângulo menor, tá? A gente pode dizer que essa razão é igual à razão
do outro lado BC, que corresponde ao lado B', C', tá? É só você ver o ângulo oposto, por exemplo. O lado BC, que é oposto ao ângulo alfa, ele tem uma relação entre esse lado B', C' em relação ao ângulo alfa, tá? E por aí vai. Então, através disso, a gente pode estabelecer essas relações aqui. Um outro conhecimento que a gente precisa ter é sobre ângulo, mais precisamente ângulo inscrito, aliás. O que é um ângulo inscrito? É um ponto na circunferência, tá? em que o vértice, né, desse ângulo, aqui o P, ele forma um ângulo, tá, entre os pontos A e B dessa circunferência, tá? Então a gente pode dizer que esse ângulo alfa aqui, ele é descrito como a metade desse arco AB, tá? E nós temos aqui um outro ângulo, θ, né? Que o vértice dele é o ponto P', que ele também está ligado no ponto AB. E também vai ser metade, já que ele está ligado aos pontos AB, também vai ser metade do arco. Ora, então a gente pode estabelecer o quê? Que alfa vai ser igual a θ. Se eles estão ligados no mesmo ponto da circunferência. Guarda essas informações, que elas vão ser valiosas para resolver essa questão. Tá? Vamos à questão. A figura AB e CD, conforme essa figura aqui, são cordas, tais que AP igual a 2PB, CD igual a 10 centímetros, tá? E existe essa relação aqui, CP sobre 2 é igual a PD sobre 3. A medida de AB em centímetros é... Então vamos pegar aqui esse círculo, tá? Ele quer saber o valor de AB. Vou botar até pontinho de interrogação aqui. Ora, o que nós podemos fazer? A gente pode unir esses pontos aqui, tá? O A com o C e o B e o D, e nós vamos ter dois triângulos. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que esse ângulo aqui, tá? Ele é igual a esse, já que são dois ângulos opostos, são dois triângulos opostos pelo vértice. Então eu posso dizer que esses dois ângulos aqui são iguais. Se eu descobrir que mais um outro ângulo é igual, eu posso dizer que esses dois triângulos, esse triângulo APC e o triângulo BPD, eles são semelhantes, tá? Agora repare o seguinte, esse ângulo aqui, repare que ele está ligado no ponto C e no ponto B. Ou seja, nós temos esse arco aqui, ó, esse arco CB. E esse ângulo aqui, ele também, esse outro ângulo aqui, vou chamar de alfa, ele também está ligado, ó, ao ponto C e ao ponto B. Então, pelo que a gente viu do ângulo inscrito, eles têm o mesmo ângulo. Ora, se eles têm dois ângulos iguais, o terceiro também é igual, e a gente pode dizer que eles são dois triângulos semelhantes, tá? Bom, beleza, se são semelhantes, a gente pode usar aquelas relações que a gente viu anteriormente. Antes da gente começar a resolver, a gente pode descobrir o tamanho desse valor aqui, CP e PD, tá? Repare que CD é 10 e CD
é igual a CP mais PD, tá? É o tamanho desses dois aqui, que é igual a 10 centímetros, tá? Ora, eu posso tirar essa relação aqui e descobrir, por exemplo, que PD é igual a 3 vezes CP dividido por 2, tá? Eu joguei o 3 para cá, ficou 3CP dividido por 2. Então eu posso substituir aqui, né? 10 é igual a CP mais PD, que é 3CP dividido por 2, tá? 1CP mais 3 meios é a mesma coisa que 2 sobre 2 mais 3 meios, ou seja, 5 meios, tá? Então eu posso dizer que 10 é igual a 5 meios CP. 5 CP sobre 2. Ora, então a gente daqui tira que CP é igual a 10 vezes 2 dividido por 5 igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 centímetros. Ora, a gente tem aqui que CP mais PD é igual a 10. CP mais PD é igual a 10. Se CP vale 4, PD só pode valer 6 centímetros, tá? Então achamos o valor de CP e PD. Então eu posso colocar aqui na figura que CP vale 4, né? E PD vale 6. Então a gente pode para a relação de triângulos, tá? Vamos pegar o lado maior desse daqui, tá? Que é o lado oposto a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Ele tem uma relação com esse lado PD aqui, tá? Então eu posso dizer que AP dividido por PD AP dividido por PD vai ser igual ao quê? A esse outro ângulo aqui, a esse outro valor aqui, tá? Que é PC dividido por PB, que é igual a PC dividido por PB. Ou melhor, CP, né? CP dividido por PD. Não, peraí. AP dividido por PD e depois o outro PC dividido pelo menor aqui, que é PB. BP. PC dividido por PB.
PC dividido por PB. Então, isso aqui. Ora, a P, a gente tem o valor de PD, então fica AP dividido por 6 é igual a CP, que é 4, dividido por PB. Aí ele tem uma outra relação aqui, que ele dá, que a P é igual a 2PB. Tá? Então eu posso substituir a P por 2PB. Então eu posso dizer que 2PB AP é igual a 2PB. Então posso dizer que 2PB dividido por 6 é igual a 4PB. Com isso, eu posso tirar o valor de PB. Se eu cruzar aqui, vou ficar 2PB vezes PB é igual a 6 vezes 4. Deixa eu botar logo aqui. 6 vezes 4 é 24. Ora, 2PB vezes PB vai dar 2PB ao quadrado. É igual a 24. Com isso, tiramos que PB ao quadrado é igual a 24 por 2. Isso aqui é igual a 12. Então, tiramos que o tamanho PB é igual a raiz de 12. Raiz de 12 pode ser reescrita como raiz de 4 vezes 3, já que 4 vezes 3 é 12. Ora, 4 eu posso tirar da raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 3. Tá? Então achamos o valor de PB. Aqui. Se achamos o valor de PB, a gente acha o valor de AP, tá? AP, que é 2PB, vai ser 2 vezes 2 raiz de 3, ou seja, é 4 raiz de 3. O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber é isso aqui, ó. Qual é o valor de AB? Repare que AB, que é a distância do ponto A até o ponto B, é a mesma coisa, é igual a PA, que é essa distância aqui, mais PB. Então posso dizer que AB é igual a AP mais PB. Isso aqui vai ser 4 raiz de 3 mais PB, que é 2 raiz de 3. Ora, 4 mais 2, AB vai valer quanto? 6 raiz de 3. Então, achamos aqui o valor de AB, 6 raiz de 3. Vamos lá na questão. 6 raiz de 3, letra A. Então, 61, letra A, 6 raiz de 3.